Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais polêmicas no Flu, Vitor Mendes e Emanuel. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, eu não tinha falado disso até agora, né, porque não era importante por conta da final da Libertadores, mas vamos falar sobre esses dois jogadores. Vitor Mendes oficialmente fora do Flu. Pra quem não sabe, ainda tinha aquele problema da situação das apostas. Vitor Mendes, que foi até bem importante, para quem não se lembra, eu até vou consultar aqui primeiro. Sporting Cristal versus Fluminense. No jogo de ida, gols foram de Germancano 2 vezes e Vitor Mendes foi no outro, né? Deixa eu ver aqui. Vitor Mendes e Germancano 2 vezes. 3-1 Fluminense em cima do Sporting Cristal. Então, sim, o Vitor Mendes ele participou da campanha do Fluminense, né? A campanha vencedora do Fluminense, por 3-1. Com o time jogando muito bola, com o Vitor Mendes sendo um dos melhores do jogo. Não é à toa que coloquei ele como o jogador da rodada. Mas, infelizmente, por conta dessa casa de apostas, o Fluminense teve que interromper o contrato dele e demorou muito para responder se ele estava oficialmente fora do Flu ou não. E agora está. A minha mini análise sobre isso é: o que aprender com esse caso? É aprender que realmente não vale a pena você ganhar 10, 100, 500, 1 milhão de reais agora, para no final da história você perder tudo. Vitor Mendes estaria, por exemplo, nesse elenco do Fluminense campeão brasileiro. Com certeza, talvez ali no lugar do David Braz. Mas infelizmente ele escolheu um lado ruim, que acabou somente fazendo com que ele não tivesse mais chance no futebol internacional. Sabe? Eu sei que o dinheiro é bem fácil, eu sei que o dinheiro é interessante, eu sei que era muito dinheiro. Mas às vezes é você dar um passo para trás para entender melhor sobre isso tudo. Infelizmente o Vitor Mendes ele não entendeu. Sabe? Eu acho que precisava sim, realmente o Fluminense ter feito isso. E claramente a conversa que teve depois desse esquema da casa de apostas realmente melhorou bastante o Fluminense e não tiver mais outros casos. Vamos ampliar um debate, só para a gente colocar aqui uma pimentada sobre isso e o silêncio da operação penalidade máxima pode falar dos investigadores. Que para quem não sabe, eu tinha alertado a vocês sobre a questão do Vitor Mendes e sobre essa questão dos investigadores falando que talvez iriam até mesmo cobrir árbitros. Eu vou até colocar aqui agora, só para dar uma penalidade máxima, operação, e ver se tem alguma coisa nova falando sobre isso. E bom, a última questão foi justamente há um mês atrás, que é somente falando o que é penalidade máxima. Agora, o restante, só de julho, agosto, ou seja, de fato, existem coisas que estão sendo escondidas, existem coisas que talvez possa até ter um escândalo no futuro. Aí se eu vi a questão, por exemplo, do próprio John Textor, que mesmo não concordando, eu vi ali dentro. E a pergunta é: ninguém vai investigar? Num país desse que elegeu o presidente que a gente tem, investigação é o mínimo que pode ter. Mas a gente observou. Falou em juiz, acabou a investigação. Mas é somente um ponto. Antes de falar sobre o próximo tema, se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela.
e vamos continuar falando sobre o outro jogador. Manuel é punido pela FIFA por doping e não joga até o fim deste ano. Para quem não sabe, Manuel seria realmente colocado ali para ser punido por tantos anos ou por tantos meses através do doping. Uma coisa que eu achei interessante na resolução dos casos foi justamente que, dependendo da substância, você aumenta ou diminui sua pena, e dependendo da situação de por que você colocou a substância dentro do seu corpo ou não, também aumenta e diminui sua pena. No caso específico de Manuel, foi justamente a azitromicina, se não me engano, que é justamente um tipo de anabolizante que aumenta o desempenho físico do atleta e faz com que ele possa realmente melhorar muito o seu desempenho técnico e mental dentro dos jogos. Mas isso daí é um dos menos graves, e no caso do Manuel, ele conseguiu provar que ele não teve nenhuma intenção de colocar esse tipo de substância no corpo dele sem ser de forma acidental. Dito isso, ele pegou a menor pena possível, de 8 meses. Ele já está cumprindo esses 8 meses lá atrás e só iria voltar mesmo somente em janeiro para fazer qualquer coisa e disputar qualquer coisa. A situação, na minha concepção, é a minha análise, que é: e o futuro de Manuel pelo Flu? Na minha concepção, acabou. Eu não sei como que eles vão fazer com um jogador. Eu acho que o trabalho que tem que ser feito é justamente de incorporá-lo ou não incorporá-lo perante o quadro técnico do Fluminense. Caso incorpore, trabalhe bem o psicológico dele, porque além disso a gente tem que ampliar um debate, que é justamente isso: um olhar humano. E o Manuel? Como é que deve estar a cabeça do Manuel nisso tudo? Porque na minha concepção, você ser banido por um tempo, depois disso tudo você acabar sendo colocado com uma pena gigante de 8 meses, é muita coisa. Então, trabalhar com esse aspecto humano, trabalhar com a psicóloga do Fluminense, trabalhar justamente com toda a gestão de RH, porque é só assim que o Manuel vai poder ser reintroduzido ou não ao Fluminense. Vamos aguardar somente qual vai ser a resolução, se o Manuel continua no Fluminense ou não. Se o Manuel não continuar no Fluminense, que trabalhe a mental dele. Se tiver, também faça a mesma coisa, porque é isso que a gente tem que pensar, no olhar humano ao jogador. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal do Duque Tricolor. Faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.